Nesse estudo reflexivo sobre ídolos, eu vou abordar especialmente entre o capítulo 40 a 55 do livro de Isaías. E você já sabe que o livro de Isaías é um livro que não tem viagem perdida. Então, fica aqui comigo que vai ser muito bom, muito agradável. A gente vai ter um momento especial, talvez ali 1h10, 1h20, porque eu preparei aqui. Foi mais difícil preparar esse, certo? Eu demorei mais. Se o amigo está me acompanhando aí, viu que eu passei uns dias sem lançar vídeo. Mas veja, eu vou abordar sobre o totem e a cauda do ídolo. A gente vai fazer uma crítica, uma análise crítica sobre o totem e a cauda do ídolo. E eu vou entrar numa crítica aqui, eu vou fazer algumas confrontações no início, para você, já estou avisando para você não ficar assustado. E mais na frente eu vou fazer um aprofundamento, trazendo algumas resoluções também que vão trazer uma profundidade maior para esse texto de Isaías. Mas se o irmão, se o amigo tem uma dificuldade de ficar muito tempo assistindo um vídeo, uma aula dessa, um estudo desse, eu tenho o nosso canal de cortes, que é um local onde eu separo pedacinhos selecionados dessa mensagem, coloco lá e você pode de repente ver uma parte especial lá na frente. Você não está com paciência para ver hoje, certo? Beleza. Mas pode ver um pedacinho que você achou interessante, que você não ia assistir mesmo, mas está lá no canal de corte para você ver, tá bacana, tá selecionado. Sem contar que as pessoas podem também pegar, enviar para alguém, enviar para a mãe, enviar para uma tia e também fazer uma divulgação do canal. Se você não é inscrito ainda, meu amigo, se inscreva no canal, fortalece aí a nossa comunidade. Bacana, gente? Olha, vamos começar, mas antes de a gente começar, eu vou explicar o que é rapidamente, porque vai ficar mais claro durante nossa exposição. Eu vou explicar para você o que é a cauda, que eu chamo, né? Eu que estou chamando isso, não peguei isso de canto nenhum, não. O totem e a cauda do ídolo. O totem é o bichinho mesmo, né? É o bicho esculpido. Você faz um ídolo, você esculpe lá, aí tá ali, é o totem. É aquele objeto. E o que é a cauda? É todo o sistema de significados, né, de influência que eles têm em volta desse totem. O totem é o ídolo, né? Tá aqui o ídolo feito, tá aqui esculpido. E tem um sistema de significado em volta dele, tá certo? Mas onde o nosso profeta Isaías foca a sua abordagem? Ele foca no totem, no objeto. E não preste atenção, não toca muito nesse ambiente em volta, e a gente vai conversar sobre isso. Olha, vamos fazer uma leitura inicial, uma leitura até relativamente longa, para a gente introduzir o nosso assunto. Preste atenção que a gente está agora abordando o totem. Em Isaías 44, no verso 9, que diz assim: todos os que fazem imagem nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Pois os artesãos não passam de homens. O ferreiro, aí ele vai, olha só a descrição do processo que ele está fazendo. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do seu braço. Ele sente fome, ele perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço traçado. Ele o modela toscamente com formões e a marca com compassos. Parece até uma poesia, né? Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Faz uma oração a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados. Não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem conhecimento ou entendimento para dizer: iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: essa coisa na minha mão direita não é uma mentira?
profeta Isaías reduziu toda a sua argumentação no item mais simples e mais básico, o totem, o objeto sim, o ídolozinho. E mostrou quão ridículo é a adoração a um ídolo a partir desse reducionismo. O que ele fez? Ele falou assim, olha, isso aqui é uma madeira feita por uma pessoa que tem fome, que tem sede. A pessoa que fez o Deus, nenhum Deus é, ela é como nós, é um humano. É a sua habilidade, ele usou a sua habilidade, mostrou o processo. O cara faz um compasso. Para desmistificar o ídolo, ele mostrou como é que faz. Ó, faz assim, ó, tá vendo? Vou fazer um para você. Faz assim, faz assado. Ó, e a madeira, e esse elemento, é um cipreste, é uma madeira que se pode fazer para assar bolo, não é nem uma madeira sagrada, não. Não tem nela nenhum tipo de coisa assim especial. De maneira que todos os elementos na construção desse ídolo que as pessoas se curvam a ele são ordinários. O homem é ordinário, o processo é comum que vocês conhecem, a madeira é ordinária, inclusive ele usa essa madeira para fazer o fogo, para se aquecer, para assar um pão. E aí depois pega a mesma madeira e vai se ajoelhar diante dessa madeira. Aí ele fala assim, rapaz, tudo isso é uma mentira tão grande... É uma ilusão tão forte, como é que uma pessoa não percebe que essa madeira velha não é nada? Que isso aí foi um trabalho de artesão, que qualquer um faz um bonequinho que tem uma certa habilidade. Olha a crítica dele. E ele está fazendo essa crítica no meio de um povo, né, um povo de Deus, que foi levado para essa Babilônia cheia de ídolos, vivendo num ambiente que tinha uma religião diferente, onde as pessoas levavam isso muito a sério e, né, se curvavam realmente diante desses ídolos, louvavam esses ídolos. E ele está tentando alertar o povo, dizendo, pessoal, isso que está acontecendo em volta de vocês, esse sincretismo religioso, essa religiosidade, essa ideia de que um negócio tem espiritualidade, um objeto, ou talvez numa questão mais assim que a gente gosta de conversar aqui entre nós, um objeto é amaldiçoado. Se você levar isso para sua casa, vai ter coisa acontecendo de mal na sua casa porque o demônio está naquele objeto, sabe? Ele está tratando daquele sincretismo religioso mais simples, mais medieval, aquela coisa de ter medo de um objeto ou achar que o objeto tem poder. A gente, sei lá, eu acho que nessa altura do campeonato, quem me escuta ou quem está aqui sempre comigo já entendeu isso, mas desde que era criança. Porque é um tipo de argumentação que qualquer criança faz. Mas aquilo ali não é um boneco. Qual a diferença daquele ídolo e o boneco aqui que eu tenho do Capitão América? Ó, os dois são feitos de material igualzinho. Qual é o objetivo de se ajoelhar para um boneco de madeira e um boneco do Capitão América? Inclusive tinha uma matéria dessa que saiu um tempo atrás. Uma senhora encontrou um boneco desses de super-herói no meio da praça e fez lá, se benzeu diante do boneco achando que era um tipo de Deus. Na verdade era só um boneco de super-herói. Esse é o absurdo que se observa numa sociedade meio medieval, meio sincrética, meio cheio de superstições. Mas veja, muitos filmes de terror são feitos em cima disso. Tem um filme chamado Invocação do Mal. Já diversas vezes ele cita os objetos como capazes de carregar uma espiritualidade. Tem uma boneca lá chamada Annabelle, que eles usam como se aquela boneca fosse amaldiçoada e ela faz o caos na casa, traz o demônio, faz tudo, porque naquele objeto há um espírito, né? Mas o que o Isaías está dizendo é madeira, é só madeira. Você pode queimar para fazer fogo, é só madeira, não tem nada ali não, é só um boneco. Inclusive no mais recente, Invocação do Mal, ele fala... Eu assisto filme de terror, eu acho que é um gênero igual filme de drama, filme de comédia, filme de terror. Não me assusta não, porque não tem essa superstição. Aí eu assisti o Invocação do Mal 3. Aí tinham lá... Eu acho uma bobagem as coisas que o pessoal faz. Aí tava lá, aí a mulher fez um feitiço e colocou num totem. Aí coloca esse totem dentro da casa da pessoa, aí pronto, o demônio tem poder para fazer tudo porque aquele totem carrega o demônio com ele, né? Autoriza o demônio a fazer as coisas. O que Isaías diria para essa pessoa? Isso aí é só osso, é só madeira, é só pedra. Isso aí não é nada não. É a mesma pedra que você usou para fazer o chão com cimento, fez esse totem aí. Fez de besteira. Isaías é assim, né? É forte.
Mas eu já tive que lidar com diversos cristãos que falam argumentos como esse, né? Eu já fui num acampamento onde um pastor chegou e falou que a casa dele estava amaldiçoada porque o filho dele tinha levado uma figurinha do Tais. Lembra daquele Tais, do Looney Tunes? O Tais para dentro de casa, aquela figurinha trouxe o demônio. Aí o cara passa 1 hora falando daquilo, eu no acampamento, e falando que absurdo você culpar uma figurinha por uma falta de educação do filho, por um problema em casa. Isso aí o Isaías diria para você, isso é só papel, para de besteira. Igual a pessoa que diz, olha, a árvore de Natal é festa pagã, é o demônio. Não, a árvore de Natal é plástico. Não tem nada a ver. Você levar uma árvore de Natal para sua casa, você está levando um enfeite natalino, mas aquilo é só plástico. Não tem poder espiritual nenhum. O ovo da Páscoa não tem coisa nenhuma, sabe? Esse tipo de argumentação pega esse cristão mais, né, pequeno, mais medieval, mais de sincretismo religioso, esse pessoal que fica vivendo numa comunidade que toda hora tem medo de tudo, não pode tocar em nada, né, ainda não se assumiu com a graça de Deus e o poder de Deus na sua vida, fica acreditando nas mentiras de Satanás e fica sujeito a essas próprias mentiras. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele entende isso muito bem. Inclusive, ele fala com o pessoal dizendo, olha, aí vocês vivem num mundo pagão, e a carne que você vê no açougue é sacrificada aos ídolos. Olha só, o cara fez um ritual em cima da carne do açougue para invocar, para agradecer, para entregar para o ídolo, certo? Mesmo essa carne que participou de um ritual de invocação, você que tem a consciência de Deus, da graça, sabe, de tudo que é mais profundo da fé, pode comer sem se importar não, mete para dentro. Agora, tem aquele crente mais medieval, mais sincrético, mais pequeno, mais frágil, que fica, ai meu Deus, foi sacrificada, eu vou comer só legumes. Aí Paulo fala, então deixa o cara comer só legumes, tente não escandalizar ele, vai comer só carne escondida, né? Porque ele se treme todinho, porque está comendo uma carne, porque carne é só carne, não tem nenhum espírito naquela carne. O que Paulo condena, e aí a gente começa a entrar na questão da cauda e não do totem, não do objeto. O que Paulo condena mais na frente é você participar da mesa no sentido de fazer o ritual que vai invocar o demônio ou que vai fazer o sacrifício do demônio. É ter no sentimento do coração a intencionalidade de adorar o demônio, de adorar um Deus falso, de viver uma, sabe, idolatria de fato. Não é o objeto que me faz ser amaldiçoado ou não, ele não carrega nada. Mas se eu chego para esse objeto ou para essa carne e digo, está aqui, estou oferecendo meu coração a esse tal ídolo, e aí abro minha vida para ele, que ele santifique a minha carne, e agora eu vou comer em nome desse ídolo. Aí Paulo, então você está sacrificando a demônio. Se você participa em comunhão com esse ritual, com intencionalidade, com vontade de fazer isso, querendo chamar esse demônio, aí o ídolo nem importa não, a carne nem está importando. O que está importando é que você fez um chamamento espiritual aí. Esse é o problema. O problema não é que o objeto tem uma espiritualidade, é como você se relaciona com o mundo espiritual. Porque o objeto em si não tem nada. Pode comer, pode botar para dentro, na tua casa não vai ter problema nenhum, tem uma árvore de Natal, nem nada em relação a isso. Então, aqui é quando Paulo ele sai do totem, né, que é a carne, e tenta trazer um significado cultual, que esse sim seria um problema. Seria como aqueles seus amiguinhos no colégio tentaram chamar você para a brincadeira do copo. Aí põe um copo assim, aí põe aqueles ABC em volta, aí diz que vai invocar um espírito e aquele vai conversar com você e todo mundo põe a mão no copo. Supondo que não foi os meninos brincando, te enganando e realmente aconteceu algo lá, você que não participou daquele ritual, não tem nada a ver com aquilo, não chamou nada daquilo, se depois você pegar esse copo e for tomar uma água e lavar, não vai ter problema nenhum, que aquele copo não tem amaldiçoado nem nada, aquele tabuleiro é só papel, é tudo papel. Agora, se você vai para esse evento e fica lá, eu quero falar com o bicho, eu quero que o bicho venha, aí você está invocando uma comunhão com a entidade espiritual. O copo em si, o objeto em si, não tem poder nenhum, não tem presença nenhuma. Mas a minha atitude ritualística de chamar por algo, esse sim seria um problema e que Paulo estaria, né, desenvolvendo essa questão. Mas aí
é que você observa a minha crítica. Porque eu tenho uma expectativa quando eu leio o Isaías, porque o Isaías é um dos meus profetas preferidos. É um dos profetas de melhor elaboração textual do Antigo Testamento. É reconhecido como o profeta de maior consciência e capacidade de visão messiânico que revelou Jesus Cristo. E especialmente do capítulo 40 ao capítulo 55, é onde ele elabora seu texto, se você for ver a literatura ali, mais bem organizado, como quem pensou. É diferente dos outros que parece uma prosa maior, parece que o cara está pregando. Nesses parece que o profeta parou, fez um estudo e escreveu. Aí, quando eu penso assim que eu vou ler o Isaías, ele vai me trazer uma questão disruptiva, ele fica numa questão mais simples, do totem. Sendo que essa cauda é muito mais profunda, tem muito mais coisa nessa cauda do ídolo para a gente abordar, e eu sei que Isaías saberia falar sobre isso muito mais do que qualquer outro profeta. E aí eu me decepciono um pouco quando eu vou ler, quando ele fica focando no madeireiro que pegou a madeira, que usou, que fez, e aquela madeira ele come, ele assa, porque é a parte mais simples. Talvez o povo precisasse dessa simplicidade. Talvez ele baixou o nível porque percebeu que no meio daquele mundo, que não era mais o mundo de Jerusalém, era da Babilônia, esses ensinos mais simples precisassem ser feitos. Talvez, eu entendo isso. Mas a minha expectativa não era a expectativa do povo lá. A minha expectativa era de encontrar nele uma profundidade um pouco maior. Eu vou tentar traduzir para você de uma forma mais atual. Lembra do exemplo do Capitão América? É como se eu ficasse aqui dizendo para vocês, olha, pessoal, vocês gostam tanto do Capitão América, mas isso daqui é plástico. Olha, a fábrica que faz o Capitão América pega o plástico, derrete, coloca dentro de uma forma e fez esse boneco. Por que vocês falam tanto desse boneco? Por que vocês celebram tanto? Por que vocês estão aí há não sei quanto tempo gastando bilhões em volta de um boneco que é plástico? O que o Isaías não está falando aqui? O Isaías, como fosse eu modernamente falando, não está falando que ele é uma indústria cultural, que isso virou uma figura mítica do próprio Estados Unidos, que ele é parte do MCU, que é aquele universo Marvel de milhões de filmes no cinema, virou cultura pop, virou um símbolo, virou, sabe, entretenimento, virou tudo, tem um valor muito maior do que o plástico do boneco. Ou então, você que acompanhou um tempo atrás, tinha os mais velhos, né? Passava assim na feira, no final do trabalho, aí ia lá no camelô e comprava 5 DVD pirata. E os filmes, né? Os camelô tinham os DVD pirata. Aí eles compravam os 5 DVD pirata, levavam para casa, aí ia dizer para os amigos, não, olha aqui os DVD pirata que eu comprei, R$4 cada um. Lá na loja tá R$30, tá R$40 esse DVD. Eu comprei. Isso é um roubo, né? Isso é o cara falando, é um roubo. Um plástico desse que custa R$1 ali na Eletrônica Apollo, aí vai custar R$30. Eles estão roubando R$29 da gente. Então, o que essa pessoa está dizendo? Ela está entendendo que o valor do filme é o plástico do DVD. Mas o valor do filme é o direito autoral do criador, do cara que gastou bilhões para fazer o filme, está comercializando através dessa mídia para conseguir ganhar mais dinheiro para fazer outro filme. E o que você está pagando na compra de um filme não é o plástico. Você está pagando o direito autoral do autor, que fez aquela criação. Mas o indivíduo acha que é o plástico. Está pagando, R$1 é o plástico. Então é nesse sentido que eu digo, às vezes você está focado no totem, na madeira, no ferreiro, e esqueceu toda a simbologia. Embora seja importante, você percebeu o totem, talvez a simbologia tivesse um papel mais crucial e a gente pudesse enxergar no nosso amigo Isaías mais profundidade em relação a isso. Para você entender uma maior, eu vou aprofundar aqui um pouco mais a questão da cauda, lembra? Eu avisei no começo que eu vou fazer uma questão crítica aqui. Mas vai me acompanhando? Fique comigo. Vai para onde agora? Vai assistir novela? Fica aqui comigo. Vamos. A gente tá aqui explicando um bocado de coisa legal. A gente vai aprender muito mais ainda. Tem muito mais coisa bacana pra gente, tá certo? Se você sair, vai lá no canal de corte, pega uns pedacinhos, depois você volta aqui no outro momento. Vamos aprofundar um pouco mais? Preste atenção nesse texto que eu vou trazer, que é o momento onde Israel estava se dividindo. As 10 tribos saíram com Jeroboão
e as duas tribos, né, que seja Benjamim e Jerusalém, né, de Judá, ficaram com Roboão. Foi depois da morte de Salomão, houve uma briga entre um servo, né, de Salomão, que era o Jeroboão, e o filho dele, que era o Roboão. Eles brigaram e foi aí que se dividiu o reino. Por isso que se diz Israel e o reino do norte, e se diz Judá e o reino do sul na Bíblia. Toda vez que você vai ler os profetas, aí diz assim, o reino do norte, Israel, né, Jacó, é tudo o reino do norte. É o que ficou as 10 tribos com Jeroboão, depois dessa divisão. E quando fala Judá, né, quando fala assim, Jerusalém, é a tribo do sul. Aí houve essa divisão, certo? O reino do sul e o reino do norte. Jeroboão foi com as 10 tribos e Roboão ficou com a de baixo. Aqui é Jerusalém, aqui foi onde Isaías fez a sua maior produção literária, foi aqui no Reino do Sul. Aqui em cima tinha Elias, Eliseu, Acabe, tinha um outro pessoal aqui, tá certo? Mas nessa época, o que Jeroboão fez? Ele precisou refundar o reino a partir dessas 10 tribos. Qual foi a sua estratégia primordial? Veja aqui comigo que diz em 1 Reis, no capítulo 12, no verso 28. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. O que é isso? O totem. Fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Olha, quem faz o ídolo pode ser um ser humano, pode ser um artesão. Mas por trás da técnica de derreter o ouro, fazer o bezerro de ouro, existe uma intenção. E qual é a intenção aqui? Era controlar esse povo. Era dizer, olha, vocês agora não precisam ir para Jerusalém, no templo de Salomão, naquela história narrada do jeito que aqueles sacerdotes contam lá. Agora nós temos novos deuses e vocês agora podem ficar dentro da nossa nação. Então há uma intenção política, há uma intenção cultural, há uma narrativa que está sendo estabelecida para controlar as pessoas, para dizer onde as pessoas devem ir, onde elas não devem ir. E isso tudo começou com um totem, o bezerro de ouro. E o resto foi sendo colocado como adjetivo, como cauda. Vejam só o que diz no verso 29. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Preste atenção que aqui foi a questão de Paulo. O objeto em si não era o pecado, o bezerro lá, esculpido. Quando foi que isso se tornou um pecado? Quando o povo passou a ir lá para adorar o bezerro. Porque é a atitude de invocação, de trocar Deus por outro algo que se torna idolatria, não o objeto em si. Então, quando o povo foi até lá adorar o bezerro, ele começou a pecar. Então, até aqui a gente já viu que foi feito o objeto, o totem, mas foi feito com intencionalidade, controlar o povo, né? Trazer uma nova narrativa, fixar uma nova cultura, estabelecer uma nova maneira de se relacionar dentro daquela nação, e esse novo ídolo se tornou um pecado quando as pessoas começaram a adorar esse ídolo. Vejam só, vamos continuar aqui. No verso 31 diz assim, Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. No 32 diz assim, instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante às festas realizadas em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. Veja só o que vem a partir da cauda do ídolo. Ele estabeleceu sacerdotes. Sacerdotes, eles fazem as leis, eles julgam as leis, eles instituem o que é certo, o que é errado, a moral, eles fazem o julgamento. Ele instituiu os sacrifícios, ou seja, agora tem oferta, tem imposto, tem movimento financeiro em volta daquele processo. O que mais que ele fez? Ele construiu altares, construiu construções, templos, né? Transformou todo o ambiente cultural, religioso, financeiro, econômico em volta dos bezerros do totem, fazendo com que tudo aquilo se tornasse uma nova cultura e uma nova maneira de adorar a Deus, de maneira que fizesse o povo esquecer do Deus de Jerusalém que conheceu com Davi, né? Com Moisés, com todo aquele tipo de narrativa. Até uma festa ele estipulou.
imitando o que acontecia em Jerusalém. E a partir do momento que o povo celebra uma festa, celebra as suas colheitas, vai nos altares, sacrifica, né, aquilo que colheu, né, é julgado por esses sacerdotes, encontra lá o totem, tudo aquilo se torna uma nova narrativa e molda a sua realidade. O que está por trás de um totem, de um bezerro de ouro, é uma intenção política, um controle de poder, uma narrativa cultural, é um indivíduo tentando moldar o mundo segundo seu próprio propósito. O ídolo serve ao propósito de fazer esse indivíduo, através do poder, moldar um mundo para se beneficiar da sua, né, nova narrativa. E isso está trazendo uma profundidade e uma complexidade para o tema do ídolo. Já Isaías, nesses capítulos, está impressionantemente focando apenas no totem. Vejam só, vou ler mais uma passagem de Isaías para você ver como ele deixa de abordar tudo isso para ficar focado no processo de fazer o ídolo. Olha só, Isaías 46, no verso 6. Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam a prata na balança. Contratam ourives para transformá-los num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e carregam. Põem em pé em seu local e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Percebeu como ele foca nessa questão do objeto? E como ele esquece de fazer uma abordagem maior sobre todo o entorno de significado político, social, narrativo, sacerdotal em volta daquilo? Porque o ídolo é muito mais do que um objeto. E aí essa é a minha crítica. Olha, por que ele está focando tanto no totem? Veja o caso de Jesus. Vamos ler uma passagem aqui onde Jesus faz uma comparação que também amplia a nossa visão. Lucas, no capítulo 16, no verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam dinheiro ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Jesus mostra que o dinheiro também pode assumir uma posição de senhor, igual qualquer outro ídolo. Então não é só objeto criado com forma de homem, de Deus, de sapo, não. Às vezes um dinheiro que não foi criado para ser religioso. Tem ali uma moeda. Aquilo ali é um objeto corrente, normal, que as pessoas usam para comprar e vender. Mas ele pode se tornar um ídolo se as pessoas começarem a ter uma atitude de adoração em relação a ele, de servi-lo, de viver para ele, de colocá-lo no trono do seu coração, de maneira que nem o objeto da forma de fazer de homem, de sapo, de tudo, e fazer aquele serzinho a partir de um artesão, tem relevância até para Jesus. O próprio conceito é maior. Qualquer coisa pode virar um ídolo a partir de um sentimento do coração, como Paulo falou. Paulo falou assim, parafraseando Paulo nessa situação, ele falaria: o problema não é o dinheiro, o problema é a adoração que você faz ao dinheiro. E o dinheiro, então, ele se torna muito maior porque ele é um sistema que governa a sociedade, que é o sistema que diz quanto vale as coisas, né? É um sistema que cobra imposto, que sustenta nações. Então, tudo isso pode se tornar um grande senhor maligno. Se você perceber na Bíblia e for lendo através de Pedro, através de Paulo, de João, de Tiago, esse sistema ele ganha o nome de mundo, um mundo caído, um mundo que pode ser uma contra-argumentação, um espírito anticristão. De outra forma também há uma simbologia que não se chama mundo, mas é a mesma coisa, que se dá o nome de Babilônia. A Babilônia é o símbolo onde se compra, se vende, é o símbolo dos prazeres, é o símbolo desse mundo aí fora, esse mundo confuso, esse mundo, distante de Deus. E onde é que Isaías estava escrevendo? Para quem? Para o povo que estava na Babilônia. Então, aqui seria um prato cheio para a gente pegar as abordagens de Isaías e aplicar nesses conceitos maiores, chegando até no Novo Testamento, falando da Babilônia como sistema mundial caído. Mas o nosso amigo Isaías, ele foca de novo no totem. Isso me parece um pouco pequeno para o universo babilônico.
E aí eu pensei uma certa questão que eu sempre vi na minha vida profissional. Eu já contei essa história uma vez na minha pregação, mas eu vou contar de novo. Quando eu estava lá trabalhando, às vezes eu pegava alguém para ensinar ou acompanhava alguém que estava no processo de aprender uma nova ferramenta. Computação gráfica, fazer desenhos, animações, comerciais de televisão. Tudo isso é um aprendizado. A pessoa tem que passar um tempo aprendendo a mexer nos programas, aprender sobre arte, aprender o tempo da animação, aprender tudo. Mas o indivíduo, quando está no começo, ele vê diversas ferramentas lá no programa, milhões de coisas que ele pode colocar, milhões de plugins, milhões de, sabe, pode baixar não sei quantas coisas do site. Aí ele acha que dá para fazer, colocar tudo num único comercial de televisão, ou colocar tudo numa única arte. Aí a arte dele fica confusa, fica disforme, fica cheia de elementos, uma coisa não combina com a outra, sabe, uma cor não está conversando com a outra, ninguém entende o que está acontecendo, não há um sentido, não há, mas está cheio de coisa, está cheio de objetos, está cheio de elementos. Aí eu converso com esse cidadão e vou tentar explicar para ele que às vezes menos é mais, que às vezes a simplicidade é um alto grau de refinamento. Foi uma frase que eu falei uma vez, eu dizia assim: a simplicidade é o último grau da complexidade. A simplicidade é o último grau da complexidade. Ou seja, quando você aprender muito, quando você souber muito, quando você atingir um nível muito grande, você vai usar muito menos coisas e vai se focar na essência, naquilo que é o principal para aquele trabalho. E com menos elementos, seu trabalho será mais bonito. É a mesma coisa que aconteceu com um amigo meu que era baterista. Ele tocava bateria e sempre no começo da sua carreira, no começo da sua vida, eu achava muito interessante porque ele sobressaía todo mundo da banda, porque ele fazia umas viradas maravilhosas, ele tocava de coração, ele tinha aquele aspecto do jovem que estava ali crescendo, amando aquilo, e todo mundo olhava aquilo, e quando terminava o culto, o pessoal dizia: rapaz, o fulano arrebentou aqui, o fulano fez... foi um negócio maravilhoso, rapaz, olha só como ele explodiu esse negócio. Quando ele foi envelhecendo, foi aprendendo mais, foi estudando mais, ele se tornou mais contido, mais regrado. E aí ele não causava mais esse impacto todo, porque botava tudo ali, fazia milhares de viradas. Aí eu fui perguntar para ele, falei assim: por que você não faz mais aqueles negócios que você fazia antes? Porque ele disse o seguinte: olha, porque eu estou aqui para fazer uma função. Antes, as pessoas saíam da música me elogiando. E eu quero que as pessoas elogiem a Cristo. E se eu ficar aqui botando tudo isso, eu vou ficar me amostrando, vou ficar aparecendo. Não é esse o objetivo. Fora que eu fico cobrindo os outros instrumentistas ficam sem espaço, desaparecem, todo mundo fica muito barulhento. Então eu aprendi a ser mais educado em favor de todo o contexto que está acontecendo. Nesse caso, menos era mais. Ser menor contribuía para tudo. Dessa maneira eu fico pensando, será que também, se eu observar Isaías a partir dessa lente do menos é mais, se eu tentar olhar outras questões que ele colocou no texto, eu não traria uma profundidade que eu não estou percebendo nessa minha primeira análise, que esse reducionismo dele é, na verdade, uma complexidade altíssima. Como aquilo que eu disse, o simples é o último grau da complexidade. Será que essa simplicidade dele é o último grau da complexidade? Será que ele está trazendo aqui algum conhecimento que eu não abordei até agora e que seria interessante a gente se mergulhar? Eu acho que sim. E é por isso que a partir desse momento eu quero trazer para vocês alguns dos vários textos que estão circulando, esses textos de ídolo de Isaías, para a gente fazer a nossa reflexão. Mas antes da gente começar a ler alguns textos, seria importante a gente lembrar que Isaías também era pecador. Era um homem pecador no meio de um povo de impuros lábios. A gente interpretando o capítulo 6 de Isaías, dá para dizer que Isaías também era uma pessoa idólatra. E, olha só, ele teve um despertar espiritual naquele capítulo. Ele viu Deus no trono, sabe, sublime. Ele teve uma visão do céu. Deus chegou com a brasa, mandou um anjo com a brasa, tocou nos lábios dele. Ele se purificou, ele foi enviado, ele foi chamado. Ele teve um despertar espiritual.
E eu entendo que foi a partir desse despertar espiritual que ele começou a observar toda a questão da idolatria a partir de uma ótica diferente. E é essa ótica que eu vou trabalhar com vocês agora. Por que Isaías focava no totem? Porque ele tinha uma ótica por trás que estava dando para ele esse entendimento. E onde ele descobriu essa ótica? A partir de descobrir um Deus soberano sentado no trono sobre toda a terra, criador de todas as coisas. E é isso que nós vamos ler agora e eu vou fazer essas reflexões com você. Vejam só Isaías 40 no verso 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? No verso 45, no capítulo 45, no verso 12, ele continua. Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o exército de estrelas, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. A gente sempre fala do Isaías como um profeta messiânico, mas diversas passagens de Isaías ele praticamente assume a voz de Deus, ele demonstra uma fala de Deus. E o que o Deus está falando aqui nesse primeiro momento? Que ele é o criador de todas as coisas. Ele fundou a terra, estendeu os céus, criou as estrelas, criou a humanidade. Então tudo que existe não só foi ele que criou, como foi ele que coordena, ele dá ordem, ele chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. O seu poder é um poder tanto de criação, como de sustentar a criação e como ele está sentado no trono coordenando toda essa criação. E diante disso, uma coisa que você conclui aqui do pensamento de Isaías é de que Deus, ele criou a madeira, mas ele não é a madeira. Que Deus criou o ferro, mas ele não é o ferro. Que Deus criou o ferreiro, mas ele não é o ferreiro. Que Deus criou a terra, mas ele não é a terra. Ele criou a natureza, mas ele não é a natureza. Todas as coisas criadas podem transmitir algum testemunho de Deus, mas Deus é uma coisa e as coisas criadas são outras. Então essa madeira pega para fazer um ídolo ou qualquer outra coisa utilizada não é Deus, porque Deus foi quem criou essas coisas e está acima dessas coisas, coordenando todo o universo. Eu não posso manipular uma madeira e achar que eu estou manipulando Deus, porque Deus não está na madeira, não é a madeira. Entenderam isso? Toda a natureza está sujeita a Deus, mas a natureza não é Deus. Todo esse ensino de Isaías era uma coisa super avançada para a época. É teologia avançada, nível 3 para o pessoal daquela época. Embora a gente não perceba isso, porque isso não é a nossa realidade. Mas se você for caminhando por outros tipos de religiões, outras fontes religiosas, inclusive estudando as divindades das épocas, vai perceber que muito da espiritualidade do ser humano era em volta a ciclos naturais, a elementos da natureza. Então, eu dizia, o trovão é um tipo de Deus, né? A primavera é um tipo de Deus, as estrelas são outro tipo de Deus, o sol é um tipo de Deus, os ciclos da natureza são governados pela briga desses deuses. E o que Isaías está aqui tratando é o seguinte, rapaz, Deus mesmo não é nada disso. Não é a natureza, não é os elementos, não é o trovão, não é a chuva, não é o sol, não é a madeira. Deus é algo que está além disso tudo e criou isso tudo. Essa é a grande debate teológico do próprio Gênesis. Porque o Gênesis vai dizer que Deus criou as coisas, mas ele não é as coisas. Mas a teologia de muitos povos desde aquela época era de que a natureza e os seus elementos eram divinos. Então aqui Isaías está causando um grande impacto com o mundo politeísta. O mundo politeísta é feito desses senhores e deuses e divindades que são representadas por elementos naturais. A imagem de répteis, como Paulo fala lá em Romanos. Vários tipos de imagens segundo a natureza. Quando Isaías tira a divindade da natureza e coloca a parte dela,
ele está acabando com todo esse panteão politeísta, dizendo que, olha, nada disso que vocês estão dizendo que tem alguma espiritualidade, de fato tem. Deus é Deus acima dessas coisas e ele criou todas essas coisas. Bacana, gente? E olha que ele vai também abordar essa perspectiva sobre o ser humano. Olha só Isaías 40 no verso 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Percebe que Isaías viu o Senhor assentado no sublime trono. Aqui ele está repetindo essa visão, dizendo, olha, ele se assenta no seu trono, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. É uma comparação. Enquanto Deus é sentado em cima do trono, nós somos pequenos. Toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, Isaías está fazendo agora uma comparação com, de fato, quem é Deus diante da humanidade. Primeira coisa que ele fala é que Deus está no trono, ele é governante, que as coisas se movem a partir do seu sopro, que ele é eterno, a sua palavra dura para sempre, e a sua palavra é parte dessa eternidade, ou seja, a sua palavra não passa, é a mesma sempre. A outra coisa que ele coloca assim é uma comparação com o homem. O homem, então, é finito, é pó, é passageiro, é como uma erva comum que tem em todo lugar. Você não é mais especial, os homens não são especiais, os ferreiros e os artesãos não são mais especiais. Diante de Deus, todo mundo é finito, passageiro e pó, e Deus é eterno, soberano, governador, Senhor de todas as coisas. Agora veja comigo, se o homem é pó, se ele é passageiro, se ele é finito, se ele é mortal, certo? Então, as coisas criadas por esse homem são o quê? São também finitos, passageiros, pequenos, mortais e nada são. De maneira que, assim como o totem não é nada, é somente madeira que foi criada por Deus, não é nem criado por nenhuma divindade, nenhum outro ídolo, as coisas criadas pelo homem, como nações, como sacerdócios, como, narrativas, como culturas, como exércitos, como fronteiras, como conceitos e leis e dinheiro e financeiro e sistema financeiro, tudo isso foi criado por um homem finito, falho, pequeno e passageiro. E as coisas que esse homem criou também são sem valor, finitos, passageiros e pequenos. Entendeu isso? Assim como o homem é pequeno e é pó, tudo que ele cria, seja de um ídolo de personagem, de totem desse tamanhozinho, chega todo o sistema cultural em volta dele, inclusive as nações, que valor isso vai ter? Também é pequeno, é nada, é finito, é passageiro e é mortal. Porque diante da grandeza de Deus, de tudo que Deus é, de tudo que Deus representa e de todo o poder que ele tem, não só o homem é nada, como tudo que ele produz também é nada. E daí que adianta eu falar do totem pequeno, que não é nada, e de falar de uma grande nação cultural em volta do ídolo, porque para Deus, diante da grandeza dele, tanto o totem não é nada, como toda a produção humana também não é nada. E é isso que a gente vai ver nesse texto agora, que diz Isaías 40, no verso 17, diz assim: diante dele, todas as nações são como nada. Foi isso que eu falei com vocês. Para ele são sem valor e menos que nada. Ele aniquila os príncipes. Olha o Jeroboão se achando importante, fazendo os ídolos, fazendo os deuses. Aqui o Jeroboão agiu como se fosse um artesão, criando deuses, criando narrativas. Aqui que ele diz assim, ó, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Toda essa casta sacerdotal em volta de ídolos politeístas, de narrativas religiosas alternativas. Tudo isso não é nada. É juízes, é príncipes desse mundo, não são nada. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. De novo, ele está entendendo que o ser humano é finito, mortal e passageiro. Mas as nações, os príncipes, os juízes, os sistemas criados por ele são tão finitos quanto ele. Então a questão não é só analisar um totem como fosse algo nada. É que todo o entorno do totem também é nada. Entendeu isso? A partir da visão da escala humana, uma nação
e as ideias e narrativas que sustentam uma nação é maior do que um ídolo de madeira desse tamanhozinho que ali um cara pegou o ouro e derreteu. O que Jeroboão fez é maior do que um artesão na casa dele fez. Mas, diante de uma perspectiva divina, da grandeza de Deus, do olhar de Deus, tanto o artesão que tem no seu coração o desejo de fazer aquele ídolo e está se enganando e se iludindo em relação àquele totem, é o mesmo sentimento que alguém faz uma nação, faz uma narrativa, constrói uma cultura contrária a Deus. Também esse ser está tentando fazer um ídolo, está tentando fazer uma narrativa de vida que é contrária à realidade que Deus criou. Olha, Deus criou o mundo, Deus criou uma realidade e nela está impressa a característica e o DNA de Deus. Ele governa todas as coisas e ele tem a sua interpretação da realidade que foi ele mesmo que fez. Quando alguém se rebela desse Deus e vai tentar criar uma nova narrativa, um novo ídolo, um novo conceito, um novo sacerdote, ele está, na verdade, contendendo com esse Deus. Ele está dizendo, não quero essa narrativa, não quero esse Deus, não quero essa realidade. Vou criar uma ilusão que a gente vive num outro ambiente e que esse objeto aqui é um Deus e que a gente vai criar agora toda uma cultura em volta disso, negando esse Deus. Então, o ídolo é uma tentativa torpe de um ser humano de se rebelar contra o Criador. É o barro dizendo, por que você me fez assim? Não quero você. Não quero que você diga que eu estou errado. Eu vou fazer minha própria versão da realidade. Mas tudo isso é uma ilusão. Segundo Isaías entendeu e foi desperto, que o mundo todo vive uma certa ilusão, acreditando nas suas próprias mentiras, para recusar Deus, para recusar o Deus soberano sobre toda a terra. Então eles fazem tanto um ídolo pequeno, quanto eles constroem uma nação, mas no princípio é o mesmo. É um homem pequeno tentando ter controle da sua realidade, moldando o mundo através de criação de ídolos. A visão de Isaías de que Deus está sobre todas as coisas, é Senhor soberano sobre tudo que existe, também traz para ele um sentimento diferente de observar a vida. Qual é o sentimento, Felipe? É de que ele não acha que Deus, em algum momento, perdeu o controle da situação. Porque esse povo estava cativo, foi levado escravo para a Babilônia. Poderia ser que esse povo pensasse que, olha, nós estamos aqui porque nosso Deus é fraco, porque nosso Deus não tem poder, que esses deuses da Babilônia são mais fortes do que nós, eles são deuses maiores do que o nosso Deus, e entrar na disputa politeísta de quem é o Deus mais forte, quem é o Deus mais fraco. Nessa visão de Isaías, que ele coloca Deus como criador e soberano sobre todas as coisas, ele não consegue entender dessa forma e não prega dessa forma. O que ele diz? Ele diz que a Babilônia nos levou cativo, não é verdade? É verdade. Mas ela nos levou cativo porque Deus queria imprimir o seu juízo sobre o seu povo, que foi rebelde, que foi pecador. Logo, é Deus quem está controlando a Babilônia, que está trazendo juízo sobre nós. Em nenhum momento a Babilônia teve algum poder, porque quem está no cabresto da Babilônia é Deus. É Deus quem governa as nações. Se nós estamos sofrendo no meio da Babilônia, é porque a gente mereceu esse castigo, esse juízo. Não foi porque a Babilônia teve mais poder ou não, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Aí talvez você possa me dizer assim, Felipe, mas essa abordagem de Isaías é simples também, porque vamos supor que é você que está falando comigo agora. Porque eu conheço um pouco sobre ídolos, sobre esse universo de ídolos fora do ambiente cristão. E eu sei que é mais complexo do que isso que você está falando. Porque uma pessoa que fabrica ídolos lá fora do ambiente cristão, certo? Tá me entendendo, né? Fora do ambiente cristão, no centro das religiões que fazem ídolo, elas sabem que a madeira é só madeira. Apesar de você fazer um ídolo lá, botar ali um ídolo feito de algum material ou outro, eles sabem que aquilo é uma química, é um elemento. Eles sabem que também aquilo não é o Deus que está ali naquele negócio. Mas sabe o que acontece? E naquela época também acontecia, e que talvez Isaías está até nem citando, e que é um problema porque eu acho que está simples e esse pessoal tem uma argumentação maior, é de que esse ídolo, depois que ele é confeccionado por um artesão, ele vai para um ritual. E nesse ritual, os seus sacerdotes, os seus líderes, eles invocam a presença da divindade para que ela fique
condicionada àquele totem. Aquele totem ele se torna um portal da presença da divindade, certo? Aí o que acontece? O ídolo, a madeira mesmo, não tinha poder, mas depois do ritual é que a presença desse Deus, dessa entidade, se infunde ali e se torna uma voz daquela entidade. Então é a partir do ritual que a madeira começa a ter essa propriedade espiritual. É assim que o pessoal fora do ambiente cristão entendem esse processo do ídolo. Agora, Isaías não está indiferente a essa circunstância, né? Você vai perceber várias passagens do livro de Isaías, onde ele até faz ironias muito similares a esse tipo de argumentação. Mas o que Isaías está querendo dizer, de novo, ele vai trazer para a simplicidade e a comparação com Deus, que tudo isso vai ficar muito mais claro. Vejam só o que Isaías fala em relação a isso. Olha como o argumento de Isaías quebra essa lógica toda. Olha só. Isaías 44, no verso 8. De novo, ele vai assumir a posição de Deus e vai falar como se fosse Deus falando. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Eu sou sempre o mesmo. Então, na visão de Isaías, ainda que você pegasse aquele ferro forjado por um ferreiro, transformasse num ídolo e fizesse bocado de ritual de invocação para trazer um Deus para habitar ali, na visão do despertar de Isaías que ele teve, ele percebeu a realidade como ela é, ele fala para a gente o seguinte: ainda que você faça um ritual, não existe outro Deus para vir habitar nesse negócio. Só existe um Deus e não há outro. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é sempre o mesmo, para você não dizer que ele mudou de opinião e virou outro nome. Ele é o mesmo Deus, só existe uma só fé, um só Senhor, um Pai de todos, sabe? Só há um. E se há só um, e ele diz que não é os elementos, que não pertence aos elementos, que ele está à parte disso. Quem você fica dizendo que vai invocar para a presença, está ali habitando a madeira, quem é que você está invocando se não existe outro? Se não existe outro Deus, se não existe outra divindade. Mesmo que você faça um ritual, não existe outra divindade para se infundir naquele ídolo e a partir dali ser a presença daquela divindade. É uma guerra contra um politeísmo, dizendo politeísmo não existe outros deuses, só existe um. Por isso todas essas ideias de infusão de divindade em ídolos é uma mentira, porque não tem nenhum outro Deus entrando em lugar nenhum. Esse é o despertar de Isaías. É entender que a partir da visão de um Deus único, tudo aqui embaixo, esse sincretismo religioso, essa Babilônia, todos esses ídolos, se tornaram uma grande ilusão humana. Se tornaram uma produção de artesãos humanos. Tanto o totemzinho, quanto todas as nações, todas as culturas, todas as narrativas, são reduzindo a mesma coisa. Fruto de homens criando narrativas, artesãos, bonecos, para criar uma narrativa contrária a Deus, para tentar tirar dessa realidade a ideia do Deus único, para moldar a sua política, mudar a sua maneira de viver, como se fosse o barro contendendo contra Deus. Tem uma passagem que ele fala assim: pode o barro dizer para o oleiro o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. A ideia de Isaías é Deus que faz o barro, não é o barro que fica moldando Deus. É esse o questionamento dele. Não é a gente que pega e cria um Deus, segundo o meu objetivo e a minha visão de mundo. É Deus que nos criou e é Ele quem traz para nós a revelação da sua palavra, da sua identidade e tudo que existe. E é por isso que as perguntas do capítulo 40, no verso 18, fazem tanto sentido. Vejam só. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Vejam, sou eu quem criou o ferreiro. Essa ironia, essa ilusão, essa questão que cara, Deus criou todas as coisas. E vocês estão comparando Deus com as coisas que o homem cria. Aí Deus está dizendo: veja, fui eu que criei vocês, sou eu que criei os artesãos. E vocês estão criando uma narrativa falsa, distante de mim.
Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheio de temor. Mas vejam só, vocês não são nada e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Essa é a verdade simples de Isaías. A madeira que um artesão usa para forjar um ídolo não é Deus, é apenas uma madeira. E todo o sistema e cauda em volta dele, que são as nações, são os príncipes, são as ideias, são os sacerdotes, tudo isso não é diferente do totem, porque também é criação humana. E isso também é só uma ilusão, é uma mentira, é algo sem valor. Porque a partir do momento que você conhece quem é Deus, o Deus como Deus único, a sua grandeza, a sua majestade, todo esse entorno se torna uma grande mentira. E você percebe que está todo mundo iludido. Depois dessa explicação, depois desse meu entendimento, depois de estudar melhor, depois de olhar todo esse contexto, eu acho que eu mudei a minha visão sobre os ídolos, a maneira como Isaías tratava. Não estou achando mais que a sua visão era simples. Pelo contrário, foi isso que eu entendi. Essa simplicidade de Isaías é um alto grau de complexidade. É porque ele está fazendo uma comparação diante de Deus, onde todas as coisas se tornaram muito pequenas. Essa teologia foi fantástica, confrontadora, sabe, complexa, maravilhosa. Voltei a amar Isaías. Voltei a percebê-lo como alguém especial. E saí daqui edificado. Mas, se eu te disser que ainda tem mais, só que, melhor ainda, é de que tudo isso foi escrito, não foi no sentido de, sabe, fazer uma oposição e ficar lá debatendo com os líderes de outras religiões, de ficar tentando se posar de defensor da fé. Existe um propósito pelo qual Isaías escreveu isso tudo. E até agora eu não abordei esse propósito. Percebe que existe muita teologia, mas que eu falei a teologia e não falei o propósito. Porque tudo isso está sendo dito por um objetivo. E esse objetivo é a coisa mais importante do evangelho e da missão do profeta. Quer saber? Quer me acompanhar aqui para a gente aprender esses objetivos? Ele é muito importante para nós. Vejam só, está no verso 1. No capítulo 40, no verso 1. É como se fosse a chave que abre tudo isso. Preste atenção. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. A ideia de Isaías, com todo esse processo, é começar uma argumentação de trazer consolo, segurança e esperança para um povo que estava vivendo no meio da Babilônia. Viver no meio de um ambiente assim tão sincrético, tão difícil, tão confuso, cheio de uma outra realidade, cheio de ídolos, cheio de narrativas, com sacerdotes diferentes. Parece que tudo está contra nós, que tudo fala uma outra linguagem, que tudo respira uma outra espiritualidade. Pode gerar insegurança, medo, falta de esperança, achar que seu futuro não está mais garantido, achar que Deus não é mais Deus, que Deus não te ama, que só há condenação e juízo para você, que você está condenado até os dias finais da sua vida, sabe? Pode gerar uma confusão. Pode você se sentir assim, rapaz, eu acho que eu fui abandonado por Deus. Eu acho que Deus não é Deus, eu acho que eu estava enganado. Que confusão é essa? Como é que eu penso? Como é que eu sinto? Quando Isaías está elaborando esses conceitos, o seu objetivo é trazer segurança e consolo e esperança para você. Era para o povo lá, mas eu estou agora aplicando na sua vida. É trazer esperança para você. E é isso que eu quero trabalhar com você. O ensino da consolação a partir desse entendimento. Vem comigo, vamos pegar aqui a primeira perspectiva. Essa palavra é consoladora porque é Deus, o Criador de todas as coisas, que nos sustenta. Essa palavra é consoladora porque eu conheci quem é esse Deus, o seu poder e a sua grandeza. Ao mesmo tempo eu vou aprender que esse Deus se importa comigo e ele sustenta a minha vida. E é isso que me traz o consolo. Não é só saber que Deus é Deus e que o ídolo é pequeno. É que esse Deus que é Deus,
Ele cuida de mim e ele suporta a minha vida. Vamos ler isso? Diz assim, ó, Isaías 46, no verso 3. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês a que tenham sustentado desde que foram concebidos e que tenham carregado desde o seu nascimento. Mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e eu os salvarei. Então, percebe que Deus não fez só todas as coisas, mas ele também nos fez. Ele fez o seu povo e é ele que vai cuidar de nós desde o nascimento até quando a gente ficar com os cabelos branquinhos. Você tem os cabelos branquinhos? Deus vai cuidar de você desde o nascimento até os cabelos branquinhos. Ele vai te salvar, ele vai te sustentar. A outra questão que Isaías trabalha aqui como consolo a partir dessa perspectiva de que é Deus que nos sustenta. No verso 41, no capítulo 41, no verso 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, preste atenção no termo, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não temam, pois estou com você. Não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Percebe a quantidade de palavras de segurança que ele está usando? Olha só, não tenham medo. Eu sou Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, segurarei na sua mão. Gente, o que o Isaías está querendo dizer é que a revelação de um Deus grandioso que ele teve lá em Isaías 6, que ele percebeu, que ele olha a Deus como o único Deus existente, com todo esse poder eterno, imutável, não é uma revelação que deixa a gente a parte pequeno, abandonado, se sentindo o último pozinho do mundo. Não. Por quê? Porque Deus nos tem como alguém especial, com amor, com carinho. Ele nos ama, ele nos acompanha, ele sustenta a nossa vida. Ele se importa conosco. E a semelhança de Jesus, que dizia, não temas, crê somente, Deus também diz, não tenha medo, eu vou ajudar vocês, eu vou segurar na mão de vocês, a gente vai ter vitória. Olha, às vezes a gente vem para uma mensagem para receber uma palavra. A gente está nesse estudo, está com a cabeça ligada em fazer algumas reflexões, mas não custa nada eu parar e falar com você um pouquinho e dizer, quem sabe você estava com medo de muita coisa que está acontecendo lá fora nessa vida. E chegou até a pensar, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Será que Deus se importa com a minha vida? Todas essas reflexões, toda essa noção que nós temos que Deus é grande, também deve ser acompanhada com a palavra para a sua vida que diz, não temas. Eu conheço a sua história, conheço desde Abraão, lá no passado, de tudo que a gente viveu junto. Conheço teu nascimento, conheço o final, conheço seus cabelos brancos. Não temas, eu vou ajudar você. A gente vai junto. Você vai segurar na minha mão vitoriosa. Eu não o rejeitei. É essa palavra de Deus que eu estou trazendo para você. Deus não está em inimizade com você. Ele derrama a sua graça, ele derrama a sua misericórdia sobre a sua vida. Por isso que essa palavra é uma palavra de consolo. Porque embora ela revele um Deus grandioso e um ídolo pequeno e pó e um homem finito com as suas criações, ela também revela que esse Deus grandioso está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem poupou o seu próprio filho e deu o seu filho, por amor a nós, também nos dará juntamente com esse filho que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado no trono, juntamente com ele todas as coisas? Amigo, se você tem se sentido pequeno, abandonado, cheio de medo, que essa palavra seja para reforçar que o Deus glorioso, Criador de todas as coisas, te ama, é seu amigo, te protege, quer te ajudar e conhece a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.
E essa palavra também é consoladora porque ela fala que esse Deus é um Deus eterno. E essa palavra é uma palavra eterna. Vejam só como isso pode trabalhar o nosso sentimento e o nosso coração. Mas antes, vamos ler um texto? No verso 46, eu acho que a gente já leu esse texto, mas vamos ler de novo. Diz assim, ó: toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Felipe, como esse ensino de que o homem é como um relva passageiro e a sua palavra, a palavra de Deus e o próprio Deus é eterno, pode me trazer consolação? Veja, esse povo vivia num império babilônico grandioso, imponente, massivo, onde sua cultura massiva era capaz de, prejudicar muito a cultura desse povo que veio de Jerusalém. O povo lá poderia se corromper com os ídolos, se corromper com as suas vidas mundanas e culturais e chegar a um ponto de perder a sua própria essência. Já pensou se os ídolos da Babilônia acabassem com Deus e toda a narrativa de Deus e toda a escritura e todo o relacionamento de Abraão, de Davi, de tudo, e o evangelho deixasse de existir e a Bíblia deixasse de existir e se tornasse apenas um conto da história de 2.500, 2.800 anos atrás? Se todo esse processo tivesse acabado com toda a raiz judaica, toda a raiz cristã, mas não acabou. Por que não acabou? Porque Deus é eterno e a sua palavra é eterna. Muitos povos, inclusive a própria Babilônia, deixaram de existir, mas o evangelho continua existindo. Muitos povos daquela época, filisteus e não sei o que, não existem mais hoje. Seus deuses nem são citados mais. Quem é que está vivo aqui hoje? O evangelho. Então esse ensinamento nos mostra que a gente vive numa grande Babilônia. Você, nosso mundo. Às vezes você não vê umas coisas que te assustam, não? Uns conceitos na mídia, uns conceitos nos filmes, uns conceitos na série, um povo dizendo que as coisas é de um jeito, outros dizendo que não é mais desse jeito, que você não é você, que você é outro, que isso aqui não é aquilo, que aquilo lá não é aquilo outro. Também diz que tudo vai mudar, que o mal vai vencer, que o cristianismo vai acabar, que não existe mais isso de Deus. Todo mundo inventa suas narrativas ilusórias, discursos de homens e artesãos e ferreiros. Tudo isso que tem por aí é discurso criado, é discurso de relva, é discurso de artesão. Mas o que eu estou dizendo para vocês? O que esse ensino traz para nós? É de que a palavra do Senhor é eterna. O que Jesus disse? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Sabe o que isso pode trazer para você? Calma, paciência, tranquilidade, paz de espírito. Você vai ver os artesãos desse novo mundo que a gente vive, criando as narrativas malucas. Até um político ou outra pessoa vai dizer, cuidado, isso vai acabar com o evangelho, vai acabar com Deus, vai acabar com tudo. E você pode ficar nervoso na sua casa, desesperado, dizendo, meu Deus, o evangelho vai acabar, meu Deus. Não vai acabar, porque é eterno. O evangelho não depende nem da gente, porque se a gente acabar tudinho, jogarem uma bomba na gente, Deus faz as pedras clamarem. Deus levanta novos Isaías. Se tiver um perseguidor furioso, a gente tiver em perigo, Deus derruba esse perseguidor que nem derrubou Paulo e faz virar um crente. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sua palavra não vai passar. Você está assustado com o que foi dito na mídia? Se acalme, é narrativa de artesãos humanos. Isso passa e Deus continua. Por isso, vamos parar de ter medo do que acontece por aí, dessa grande Babilônia, dessas confusões, desses dizeres, desse discurso, achando que está tudo se acabando, que o evangelho vai se acabar. O evangelho está muito bem, obrigado, porque ele não depende nem da gente. Essa é a palavra de segurança. Às vezes, quando eu estou vendo umas confusão muito grande e me assusto muito com elas, eu penso assim, rapaz, mas toda a criação de Deus expressa e manifesta a sua glória. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por mais que se crie uma narrativa dizendo que nós não somos isso,
Isso vai em algum momento se aflorar de novo e vai ser permanente. Essa narrativa é passageira. Por isso acalma o coração. Não tem como os seres humanos vencerem Deus. É isso que eu estou dizendo. Não tem como a nossa narrativa vencer Deus. Por quê? Porque a própria realidade é feita por Deus. É a gente, é os iludidos, querendo criar uma realidade. Mas a realidade transmite, transborda a imagem de Deus. Bacana? Essa aí é uma das coisas que a gente pode perceber, sabe? Que traz uma segurança pra gente. Sabe uma coisa muito interessante que Gamaliel disse lá em Atos, quando o povo estava pregando o evangelho, e o povo lá do Sinédrio, as autoridades dos fariseus, estavam assustadas porque o cristianismo estava sendo pregado e estava achando um absurdo e queriam sufocar o cristianismo. Sabe o que Gamaliel falou? Presta atenção. Atos 5, no verso 38 e 39. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Gamaliel era um dos mestres mais fortes daquela época. Foi o mestre que ensinou a Paulo. Ele está dizendo essa verdade profunda. O que é eterno é divino, o que é passageiro é humano. Então, você está assustado com esse ensino de homens aqui? Eu lhe aconselho um negócio. Se esse ensino for de homem, vai fracassar. É a relva que passa. Mas se esse ensino for de Deus, você não vai ser capaz de impedi-lo. Por quê? Porque é Deus que sustenta a realidade. Quando Nabucodonosor teve um sonho e pediu para que seus sábios interpretassem esse sonho, e ninguém conseguiu descobrir o sonho dele, porque ele falou o seguinte: olha, eu quero que vocês não só deem a interpretação do meu sonho, Nabucodonosor, o governante da Babilônia, como vocês adivinhem o que eu sonhei. E ninguém era capaz de adivinhar o sonho do rei. Mas Daniel orou com seus amigos e pediu que Deus lhe iluminasse. Daniel conseguiu descobrir o sonho do Nabucodonosor. Ele sonhou com uma estátua, que a cabeça era de ouro, que era a Babilônia. Os ombros eram os medos e os persas. Depois vinham os gregos, as pernas, e os pés, o Império Romano. E depois desse sonho veio uma pequena pedra que destruiu toda a estátua e permaneceu para sempre. É mais ou menos isso o sonho. Esse sonho fala disso que a gente está falando. Todos os impérios vão passar, vão cair, vão ser destruídos. E a pedra do evangelho, que é Jesus, o fundamento, nunca vai passar. E ela vai passar destruindo todos esses impérios e vai permanecer, embora ela seja pequena, embora você não dê nada por ela, ela permanece, ela continua. Por isso, nos dias mais escuros, onde a sua insegurança estiver grande, com medo de tudo que está à nossa volta, aprenda a entender que tudo isso é ilusão e que a palavra de Deus permanece para sempre. Mas esse texto ainda tem uma nova consolação para nós. Vejam só quão profundo é esse ensino de Isaías. Ainda bem que você ficou até aqui comigo. Já pensou se você tivesse saído com 20 minutos dessa palavra? Tinha perdido cada aplicação maravilhosa. Você tinha saído daqui sem entender as diversas camadas que eu queria trabalhar com você. Que bom ter você aqui. Comente aí embaixo, diz que ficou até esse momento, para mim saber seu nome, para mim te ver, tá certo? Eu quero saber que você ficou até aqui, conversando comigo, beleza? Vejam só, mais uma consolação desse texto. Diz assim, ó, essa palavra é consoladora porque ela é transformadora. Ela é uma palavra que nos invoca uma transformação. E eu vou trazer aqui 3 textos para a gente perceber a transformação que essa palavra faz. Vejam só. Isaías 43, no verso 24. Você não me comprou qualquer cana aromática, nem me encheu com as gorduras dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exaustos com as suas ofensas. Olha, esse texto está trazendo uma grande realidade para nós. O que é? Esse povo não estava na Babilônia por acaso. Ele pecou.
e às vezes praticou o mesmo pecado de idolatria que a Babilônia praticava. Ele estava lá porque estava sofrendo um juízo de Deus. Ora, se eu sou um idólatra, que estou no meio da Babilônia, estou por isso sofrendo esse juízo de Deus, fui levado para lá como escravo. Eu não sou tão diferente dessa Babilônia. Eu cometi pecados que ofenderam a Deus. Eu cometi coisas que Deus ficou, chateado comigo. E as coisas que eu cometi, a própria Babilônia comete. O que nos leva a um tipo de sentimento de que o povo foi levado para um lugar que era igual a ele, pecador como ele. Prestou atenção nisso? Eu sou um idólatra, então eu fui levado para viver no meio dos idólatras. Tem uma frase muito legal que sempre é dita que eu acho muito bacana. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se eu adoro um ídolo, eu vou me tornar semelhante a esse ídolo e eu vou transformar o ambiente à minha volta como se fosse a narrativa desse ídolo. Logo, como eu comecei a agir como a Babilônia, adorando os ídolos da Babilônia, o natural fosse que eu fosse levado para a Babilônia e vivesse com a Babilônia, os ídolos da Babilônia. Ora, eu mesmo construo o ambiente idólatra à minha volta e depois reclamo que eu estou no meio de um mundo idólatra. Aquilo que eu adoro molda o mundo e faz com que eu seja parecido com o que eu adoro e o mundo à minha volta se torne parecido com o que eu adoro. Isso é uma das grandes autorreflexões que o povo tinha que fazer a partir do ensino de Isaías. Ele tinha que entender que ele estava lá porque pecou. E antes de acusar o povo idólatra da Babilônia, ele tinha que olhar para si e dizer, eu pequei. Sabe aquele negócio de Jesus que diz assim, antes de apontar o dedo para o seu irmão, olha os 3 dedos que estão apontados para mim, né? Antes de tirar a trava do seu irmão, olha o tronco que está no seu olho. Né? Isso aqui era um negocinho na igreja, né? Dizendo que quando a gente apontava para uma pessoa, tinha 3 dedos apontados para nós. Aí eu usei as duas coisas agora, né? Usei um negocinho que a gente falava na igreja com o texto de Jesus. Antes de tirar o cisco, de apontar o cisco no olho do teu irmão, tira a trava que tem no teu olho. Antes de dizer, esse mundo é pecador, esse mundo é Babilônia, esse mundo está cheio de ídolos, olha os idólatras criando narrativas. Por que esse mundo é assim? Porque nós somos assim. O ser humano idólatra está dentro de nós, porque aquele povo foi um povo pecador. Amigo, a Babilônia lá fora é a Babilônia aqui dentro. O mundo lá fora é o mundo aqui dentro. Logo, se eu quero começar uma transformação, primeiro eu tenho que olhar para o artesão dentro de mim que quer fabricar a Babilônia lá fora. Eu tenho que quebrar o orgulho e a rebeldia e começar a me voltar para esse Deus e reconstruir a imagem e semelhança de Deus no meu coração. Esse é o próximo ponto que vai estar aqui, como diz assim Isaías 55. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Sou eu mesmo aquele que apaga suas transgressões. Por amor de mim, é que não se lembra mais de seus pecados. Olha, se o ídolo é essa pulsão humana de se rebelar contra Deus e criar uma nova realidade, o chamado profético de Isaías é a palavra vinda de Deus dizendo, voltem. É como se fosse a pulsão divina dizendo, você não é isso não. Olha, você está indo para um caminho errado. O ímpio, mude seu caminho. Veja só aqui, o que ele diz aqui? Ó. O ímpio abandone seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor. A voz do profeta chamando a gente de volta para Deus é a voz do próprio Deus. E essa voz está presente em toda a criação. Assim como existe a rebeldia do ser humano, tentando criar um ídolo e tentando se afastar de Deus, dentro dele também tem essa voz, essa pulsão profética dizendo, volte-se para o Criador, abandone essas práticas,
Volte os seus pensamentos para aquilo que é a origem primordial divina, que é a sua essência, que é a semelhança de Deus dentro de você. Então pense comigo, se o povo que era um idólatra, ao ser idólatra, acabou sofrendo juízo e indo para a Babilônia, que era um lugar que todo mundo pensava igual a ele, o que na conclusão que tivemos significa que eu me torno aquilo que eu adoro e também transformo o mundo à minha volta para se tornar igual àquilo que eu adoro. Ou seja, se eu adoro os ídolos da Babilônia, vou acabar indo para a Babilônia, me tornando igual à Babilônia, certo? Se eu me volto para Deus, ao contrário agora, eu me voltei para o ídolo e me transformei igual à Babilônia. Mas se eu voltar para Deus e começar a pensar os pensamentos de Deus, adorar a Deus e viver como Deus quer que eu viva, então, assim como me torno parecido com o que eu adoro, eu vou me tornar parecido com Deus. E se eu vou me tornar parecido com Deus, os meus pensamentos, sentimentos e ações vão transformar o entorno de mim parecido com Deus. E Babilônia vai se transformar em Jerusalém. Entendeu? Então, quando eu adoro a Deus, eu também transformo o mundo à minha volta e as Babilônias que eu vivo começam a se parecer mais com Jerusalém do que com as Babilônias caídas. O processo de transformação transforma também o mundo à nossa volta. E vem agora então o nosso último verso, que diz 43 no verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Agora que a gente se despertou para Deus, entendeu quem Deus é, o único Deus, fora de Deus não há outro, entendemos que Ele é soberano e que não vale a pena ficar tentando criar outras realidades com o ídolo. Então nós nos voltamos para dentro de nós e dissemos, somos pecadores, vamos deixar de ser esse idólatra, vamos voltar ao nosso caminho para Deus e restaurar o nosso coração à imagem e semelhança de Deus. E assim vamos mudar o mundo. Como? Se tornando testemunha desse Deus. Testemunhando para Deus essa verdade, para o mundo essa verdade. E o mundo vai enxergar Deus através de nós. De maneira que eles vão olhar nossa vida e vão dizer, olha, aquele Deus faz sentido. Aquele Deus do fulano é maior do que o meu ídolo. Olha, como a vida daquela pessoa está virando Jerusalém. Como a vida daquela pessoa está sendo transformada. Como o ambiente daquela pessoa está ficando mais santo. Como ela está sendo purificada dos seus maus caminhos. Como ela está vivendo uma nova realidade que parece muito superior às ilusões que nós criamos. E como nós viramos essa testemunha, o mundo vai ver através de nossa vida e vão se arrepender e conhecer que Deus é Deus, vão abandonar os seus ídolos e sofrer um profundo arrependimento e uma profunda conversão. Pelo menos é isso que eu espero, é isso que eu desejo, é o nosso ideal. Já pensou se a gente fosse um pessoal tão fiel a Deus, que testemunhasse tanto esse Deus através de nossa vida, que o mundo lá fora observasse nossa vida e dissesse, vamos abandonar os nossos maus caminhos e seguir por esse caminho que a gente está conhecendo através da vida de vocês? Seria, sabe, um sonho, a verdadeira utopia, o verdadeiro sentimento de realização cristã. Não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito, declara o Senhor. Pelo Espírito de Deus. Que assim seja, meu amigo. Esta é minha palavra para você. Gostou do nosso estudo de hoje? Eu demorei para lançar, mas foi por um bom motivo. Foi para fazer esse estudo maravilhoso para nós. Que você tenha tido várias bênçãos durante esse momento. Não esquece de passar no nosso canal de cortes. Antes de você ir embora, eu quero só lembrar para você que você pode fazer uma oferta para mim, me abençoando. Olha, a gente sempre tem lembrado em todo final de mensagem aqui que você pode se tornar um membro desse canal. Quando você se torna membro, você não vai ganhar nenhum benefício a mais. Mas, clicando nesse botão de Seja Membro, você consegue me ajudar com o valor de R$7. Esse valor vem direto para mim e me apoia muito, porque me dá uma tranquilidade para quem está fazendo esse material bacana para vocês. Olha, tem gente que não quer se envolver com cartão, com colocar aqui os seus dados no YouTube, mas quer usar o Pix. Eu também sempre estou trazendo para vocês o meu Pix. Tem muita gente que me contribui, dá uma ajuda, dá uma força através do Pix.
Olha, você pode doar qualquer valor pelo Pix, né? De a quantos reais você quiser. Mas vejam só, meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. pr.felipeseabra@gmail.com. Obrigado a todos vocês que têm contribuído, que têm me ajudado, que têm me fortalecido. Eu considero vocês um pessoal assim muito forte no meu coração. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Toda vez que eu vejo que chegou uma oferta, chegou um Pix, eu falo assim: Deus, obrigado. Obrigado por essa pessoa que foi liberal no seu coração. No mais, pessoal, uma boa semana para todos nós. Que Deus nos abençoe.